Assim como o Pablo, eu tive a impressão, algo que me incomodou muito no filme, muito, é essa questão que eu também chamaria de tecnodeterminismo, né? Por que eu chamaria isso de tecnodeterminismo? Porque eu acho que, ao assistir o filme, a gente fica com a impressão de que, se as mídias sociais simplesmente não existissem, boa parte dos problemas do nosso mundo de hoje estariam resolvidos. E isso me parece que é uma sensação falsa, porque não me parece que são as mídias sociais que criam determinados fenômenos que acontecem nelas, apesar de, evidentemente, elas fazerem parte da construção desse tipo de interação social. Então, assim, quando eu ouço o próprio Wisnik falando desses, né, desses padrões de comportamento e de interação, como é que eles se dão, evidentemente a construção tecnológica dessas plataformas e o fato delas serem privadas, monetizadas, monopolizadas, etc., que eu acho que são questões bastante graves, tem a ver com a forma como as interações acontecem ali, mas, por outro lado, tem o papel de como a própria sociedade está estruturada, e aí não só falando das redes de sociabilidade, mas também das redes econômicas, né, do próprio capitalismo, do que é o capitalismo hoje. Então, eu ouvi, estava vendo uma conversa engraçada no Twitter entre uns pesquisadores da Suécia ontem, em que um deles dizia assim, eu tenho impressão, assistindo o Social Dilemma, que são um monte de amigos que conversam entre si e finalmente descobrem como o capitalismo funciona. Porque, assim, eu acho que se a gente tirar as mídias sociais da equação, ainda tem muitos problemas ali que permanecem pela forma como a nossa sociedade está economicamente e socialmente estruturada. É claro que com as mídias sociais isso ganha uma outra dimensão, né? Uma outra velocidade, uma outra intensidade, etc. Tem uma série de elementos que se acrescentam. Mas eu acho que, muitas vezes, por focar demais nesse elemento que é o elemento do novo, a gente acaba tirando a visão desses processos sociais e a importância desses processos sociais. E eu estou plenamente convencida de que se a gente acabar com a existência do WhatsApp hoje, ou de todas as mídias sociais hoje, a nossa sociedade vai continuar tendo problemas muito graves. Talvez sejam outros, mas serão ainda muito graves. E aí, eu acho que tem um outro ponto que, para mim, não é nenhuma crítica ao filme, ao que está no filme, mas é uma crítica ao que não está no filme, que é o fato de que, ao focar excessivamente ou quase exclusivamente nas mídias sociais, eles acabam jogando a responsabilidade, primeiro, muito claramente, nas empresas, que eu acho que é super importante, super relevante, e está aí no centro do debate que está sendo feito, inclusive em termos de regulamentação e tudo mais, e nas pessoas, né, que têm os perfis nesses sites e que usam esses sites e que produzem, disseminam informação, interagem ali, etc. Só que tem uma parte do ecossistema de comunicação que está fora das mídias sociais, na minha opinião, e aí eu queria, inclusive, ouvir bastante o Pablo sobre isso. Não é que está fora, mas que está um pouco ao lado, apesar de, evidentemente, estar conectado, que são os sites, né? Desde os sites da mídia tradicional, os sites de informação, até todo um novo ecossistema de sites que muitas vezes são chamados de sites hiperpartidarizados ou de mídia alternativa, que vão alimentar as conversações que acontecem dentro dessas mídias sociais e desses aplicativos de mensagem instantânea. E aí, me parece que é muito importante a gente pensar um pouco nesse ecossistema que não está necessariamente dentro das mídias sociais, mas que alimenta a conversação nessas mídias, porque aí sim a gente tem movimentos organizados, orquestrados, financiados para se apropriar desses ambientes e tentar, digamos assim, levar a maré para um lado ou para o outro. São menos movimentos orgânicos, mais movimentos organizados. Então, me parece que olhar só para as mídias sociais também, nesse momento, é um recorte estreito, né, que empobrece o debate. Não, estou de acordo com a Nina, no que ela diz sobre tecnodeterminismo, né? Também já tinha comentado isso. Acho que ele é. E
mas é muito comum nesse meio, né? Um pouco de valorizar o próprio trabalho. Mas tem uma outra coisa, tem um outro elemento aí, só para falar do tecnodeterminismo, que existe uma espécie de convergência de interesse entre os atores que estão fazendo essas tecnologias e a esquerda, que faz com que essa tese tecnodeterminista prevaleça. Então, não nesse, mas tem um outro documentário também que gerou muita controvérsia, falando da Cambridge Analytica, eu não lembro o nome dele. E fica mais... privacidade hackeada, não é? Eu não lembro como ele chama em inglês. Mas toda essa... Privacidade hackeada. É um documentário que está aí disponível. Eu acho comentário aqui no The Big Hack. Então, esse documentário... Mas não é só o documentário, não. O pessoal da Cambridge Analytica, depois que veio o escândalo, eles vieram a público. Tem uns tantos ex-funcionários da Cambridge Analytica. Teve um primeiro que veio, fez uma declaração ao Guardian, e depois vários outros vieram a público, né? E se você olhar os depoimentos deles, parece que o que elegeu o Donald Trump foi aquela estratégia que eles desenharam, que é o uso de de publicidade, de mensagens dirigidas usando perfis psicológicos. Se você olhar na literatura, olhar nos estudiosos, isso não está substanciado. Assim, isso é uma alegação de que isso é capaz de convencer as pessoas. Isso é uma tese, isso foi usado na campanha do Trump, mas que foi microdirecionamento para perfis psicológicos. O que fez o Trump ganhar é uma alegação completamente infundada, e ela está de acordo com o interesse desses operadores que estão se vendendo como os grandes artífices da campanha do Trump. Então, eu acho que, em alguns momentos, o interesse profissional desses whistleblowers, desses denunciantes, converge com o interesse da esquerda, que não quer olhar para os seus problemas. Ele fala, não foi o Trump que ganhou, não foi a Hillary que perdeu, foi o Trump que ganhou usando uma espécie de superpoder, jogando fora das regras, mas não é jogando fora das regras porque ela era ilegal, é que esse recurso fora das regras deu um superpoder e fez algo que não poderia ter ganhado, ganhar. A gente não sabe, e eu tenho profundas dúvidas, não só de que essa estratégia de marketing é o que foi determinante para a vitória do Trump, como se isso foi capaz de fazer tamanha diferença. Eu acho que esse tipo de resposta faz com que a esquerda não olhe para as deficiências das suas candidaturas, para a deficiência dos seus programas, e não olhe para as virtudes desse novo populismo autoritário de direita, que está respondendo a demandas da população. Então, parece que é mágica. Eu vi que vocês vão falar, vai vir aqui a Patrícia, né? Eu acho que é um negócio bom de conversar com a Patrícia. Eu já conversei muito com ela, porque acho que involuntariamente o trabalho dela levou a isso, né? Parece que o Bolsonaro ganhou porque fraudou as eleições, porque ele dispunha de um grande superpoder tecnológico. Claro, ele fez uma boa campanha, do ponto de vista do marketing político, é completamente inovador, mas ele não tinha a seu dispor todos os instrumentos que ele tinha a seu dispor, todas as grandes campanhas tinham também. Ele não venceu porque ele fez fake news. Pô, a esquerda não fez fake news, a esquerda não montou grupo de WhatsApp, a esquerda, sabe? Vamos olhar para a mensagem que o Bolsonaro fez, de como ele responde para a crise da democracia brasileira, porque da esquerda não olha para isso, porque ela não quer olhar, ela finge que ela foi fraudada, que o adversário tem superpoderes mágicos dados pela tecnologia, e às vezes tem um interesse profissional desses agentes que também querem se vender, porque os caras da Cambridge Analytica, eles estão se vendendo no mercado, dizendo, olha, eu tenho uma metodologia que é capaz de de ganhar qualquer eleição. E não é verdade. Inclusive, se vocês olham para o histórico do uso dessa tecnologia em outras eleições, ela não é bom. O histórico não é bom. Eles perderam muitas eleições usando isso. Tem uns tantos marqueteiros brasileiros que usaram essa estratégia.
de segmentar o público com base em perfis psicológicos e não conseguiram resultados significativos. Nós temos aí uma pista para outras discussões. Isso tem a ver com a interminável discussão sobre o debate da Globo em 89. Eu mergulhei nesses dados e é difícil dizer que aquilo foi determinante. Surgiu outro elemento agora, mas é a velha discussão sobre... Tem vários elementos que vão desmentindo essas teorias, mas, ao mesmo tempo, o papel do WhatsApp, que a gente ainda não avaliou direito na eleição do Bolsonaro e, principalmente, de governadores, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, mas senadores, parece ter uma conexão, e a gente precisava ver isso melhor em outra ocasião. Mas o fator grande que o Pablo traz aqui é que é confortável, do ponto de vista de quem é oposição, pensar que foi culpa de um elemento externo. Esse conforto é muito sedutor para o pensamento ou para a preguiça do pensamento. A primeira reflexão é muito ligada a essa necessidade ou não de quebrar os monopólios dos GAFAs. Infelizmente, eu vivi isso, os Estados Unidos, elas se consideram, e eu acredito são, numa luta, quase guerra tecnológica com a China. E o que está acontecendo é que hoje tem um alinhamento muito forte entre as necessidades ligadas ao desenvolvimento das inteligências artificiais para para enfrentar, posicionar essa soberania que tem entre os Estados Unidos e a China. Então, mesmo se eu concordo que eu acho deveria quebrar esses monopólios, eu duvido altamente que isso possa ser feito num curto prazo. A segunda colocação é muito conectada à minha pergunta depois sobre essa noção de como foi hackeado uma visão democrática falando que qualquer pessoa que tem uma opinião vale uma outra opinião. Isso traz um pouco o que o Octávio trouxe sobre essa falta de pensamento, porque hoje em dia tem um discurso falando que qualquer opinião vale uma outra, o que é altamente errado, obviamente, para quem não fez esse trabalho de pesquisa, de ter uma opinião informada. E isso é muito ligado na política também ao fato de ter um campo que entendeu o funcionamento dessas ferramentas, ou seja, como funciona especificamente o Social Graph. O Social Graph é a base técnica do Facebook, é o mapeamento das conexões, e que hoje esse mapeamento ele inclui o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. Então, minha pergunta é essa para você. Como você está fazendo esse trabalho de pesquisa? Como você tem acesso aos APIs, que eu conheço bem, porque eu fiz muito trabalho de marketing de influência para gaming, para grandes empresas, qualquer que seja. Você consegue ver a fratura que eu acredito tem, por exemplo, entre a visão política dessas empresas para criar novas conexões, para sair das relações sociais tradicionais. Por exemplo, os aplicativos de dating, de gaming, faz com que você se relacione com pessoas que você nunca teria tido a possibilidade de se conectar antigamente. E eu acredito que tem dois efeitos paralelos, um efeito um pouco de bolha, mas bolha no sentido de ser conectado ao mesmo grupo de pessoas, mas também uma conexão um pouco mais nova, um pouco mais diferente de progressismo, vou até falar, sobre essa possibilidade de ampliar contatos como nunca teve antes. Então, eu não sei se você consegue ou se você pesquisou isso através do acesso aos dados que você tem.
A gente montava grafo, na qual a gente usava como nós do grafo as páginas de Facebook, e a gente via os comentários, as pessoas que davam likes em postagens, que a gente usava como um proxy do concordância com a postagem. E a gente mapeava, primeiro a gente baixava, a gente varria todas as páginas, baixava todas as páginas, depois a gente fazia esse grafo e separava manualmente tudo que era de política. Então, por que eu sei, por exemplo, que a polarização ela está datada no primeiro semestre? Porque antes, até junho de 2003, até o mês de junho de 2013, o que acontecia é que as comunidades políticas elas formavam clusters temáticos. Então, por exemplo, eu tinha um cluster, uma comunidade, um circuito de informação onde estava feminismo, movimento negro e movimento LGBT. É um grupo de pessoas que só dava likes naquelas páginas e formava um cluster. Eu tinha um outro cluster de ONGs, de direitos humanos e ambientalismo. Outro de políticos de esquerda, outro de políticos de direita, de pessoas que exaltavam a violência policial e um outro do anticorrupção. Tá? Eu tinha 6 comunidades, com algumas interfaces, mas bem segmentadas. Eram comunidades. O processo de polarização ele é duplo, ele é separação, mas ele também é fusão. E esse é um fenômeno interessante. Ele é separação no sentido que esquerda e direita se separam, mas muito mais. Inclusive, a gente tem que mudar a escala do grafo, porque ele não cabe no grafo quando a gente faz a série histórica. A gente precisa, porque a separação é total. Porém, a fusão. Então, o feminismo, o LGBT, o movimento negro se fundem, e um pedaço do movimento de direitos humanos se funde com a esquerda, assim como os políticos de direita, as páginas de políticos de direita se fundem com as páginas de violência policial e do movimento anticorrupção, vira um circuito só totalmente amalgamado. Né? Então, o fenômeno a gente mede dessa maneira. A gente usava isso até janeiro de 2017, que é quando o Facebook corta isso. Hoje a gente faz isso com o Twitter, e a gente está fazendo isso em outras plataformas, usando APIs e, às vezes, contornando APIs. Então, por exemplo, a gente fez um estudo, vou mandar tudo para o Otávio, vendo segregação no mercado de livros. A gente baixou os dados da Amazon e a gente viu quem compra livro de esquerda não compra livro de direita. O mercado de ciências sociais ele está completamente fraturado, tá super polarizado. Né? Não funciona com literatura, não funciona com educação, nem história, nem filosofia. Mas o de ciências sociais e política e ensaio, que é essa categoria meio geral, ele está completamente fraturado. A gente tem usado também análise em aplicativos de relacionamento. A gente acabou de fazer um estudo num grande aplicativo de relacionamento, viu que 1 de cada 15 perfis tem marca de identidade política. Olha que sociedade é nossa, onde a gente se recusa a se relacionar amorosamente com pessoas que não compartilham as nossas convicções políticas. A gente, ao ponto de eu colocar de cara para a pessoa, nem vem aqui, que eu nem quero nem conversar com você. Interessante o que você fala, porque durante a campanha do Bolsonaro, alguém do time digital dele me procurou para me contratar. Uhum. E o que foi interessante é que elas conseguiram ter, eu não sei exatamente como, mas eles tinham ferramentas para criar correlações estatisticamente não óbvias. Peço desculpas, meu português às vezes, quando é um pouco preciso. Non-obvious statistical correlations. O que isso significa é que, às vezes, especificamente para os grupos de WhatsApp, as correlações, como você falou, entre livros de esquerda e de direita é fácil de encontrar. Mas elas conseguiram, através de tratamento de dados, encontrar, por exemplo, grupos de limpeza da praia de Copacabana, e isso eles conseguiam identificar esses como grupos interessantes, como uma probabilidade maior de receber bem as propagandas. Você conseguiu fazer também isso? Olha, Vera, a gente já olhou muito para correlação. Agora mesmo a gente está fazendo um estudo bem amplo no Twitter, buscando correlação, por exemplo, com outras comunidades, com outros traços. A gente nunca encontrou nada muito sólido. Por exemplo, já olhamos no campo da cultura, nos parecia meio óbvio que nos sugeria assim os dados de experiência, né,
de que as comunidades de fãs de sertanejo fossem mais de direita e as de música de MPB mais de esquerda. Não encontramos essas correlações, tá? Só adiantando. A gente já caçou em vários lugares, em esportes. Não encontrei, não. A gente faz uns anos que a gente está explorando em dados isso, nunca encontrei nada muito forte. Às vezes, por exemplo, a gente encontrou uma época, por exemplo, moto com direita, essas comunidades de moto, elas tinham uma interface com as comunidades de direita, mas assim, coisas fracas, nada que tenha me chamado muita atenção. Gostei muito da colocação do Zé Miguel, dizendo que é sintomático o documentário, porque ele realmente causou um alvoroço e fez circular uma discussão muito necessária, ainda que como trabalho ele seja muito focalizado para o meu gosto, né? Essa coisa da perversão que a monetização provoca, ela é pouco explorada, né? No próprio Vale do Silício, essa é uma história recorrente. Eu quero lembrar aqui o caso da Apple, por exemplo, que começou como uma coisa libertária, que ia entregar computação para o povo, e depois se tornou uma das grandes, igual às outras, pode-se dizer, né? Então, essa perversão por monetização é uma história antiga, e eu concordo com o Otávio sobre a necessidade de regulação desse gênio que saiu da garrafa, né? Não é possível voltar atrás, e nesse sentido vai a minha pergunta, Pablo. Se você conhece, eu vou aproveitar e expor aqui, sobre a Free Software Organization. É um grupo americano, uma fundação que, desde os anos 80, coloca como direito humano a liberdade de software, a liberdade que as pessoas possam conhecer o que está escrito no software, o que o software faz, como ele usa os dados, e luta para que seja dominante o uso de software livre, que com isso, se não se evita, pelo menos se diminuiria muito a possível manipulação denunciada pelo documentário. Então, eu queria primeiro trazer o conhecimento geral, não sei se é de conhecimento geral, que existe essa proposta de free software, software livre. Se você a conhece, e o que você acha como uma forma coerente de lutar por liberdades e de regulação dos monopólios, porque não é razoável imaginar que essas grandes redes, Google, etc., sejam desmontadas como se faziam com o monopólio do petróleo, com outros monopólios, mesmo na indústria da computação, forçou-se o desmembramento como forma de evitar um superpoder num grupo. Então, esse seria um caminho sobre o qual eu gostaria de ouvir, se você conhece, se você tem opinião a respeito. Não, conheço bastante, sim, o movimento de software livre, né? Mas eu acho que a ideia de que o software livre é um contraponto é uma coisa meio... É uma esperança meio antiga, né? Porque hoje o que a gente vê é que todas essas, sobretudo a Google, né? Ela usa quase tudo dela é software livre, né? Então, não tem um contraponto de um lado software livre, de outro de um lado software livre, de outro essas grandes corporações, né? O Android, que todo mundo carrega no bolso, é software livre. Quase todos os servidores da Google são software livre. O sistema operacional do Mac, uns 90% do código dele é livre. Eu acho que havia muita esperança no passado de que o software livre poderia constituir uma espécie de ecossistema de produção de informação mais comunitário, mais cooperativo, que se colocasse como contraponto à comercialização das empresas, né? Mas eu acho que o sistema incorporou isso. E hoje o software livre, servidor de internet,
computação em nuvem, quase tudo se usa software livre hoje, né? Eu acho que ele se incorporou perfeitamente aí ao dia a dia das empresas. E hoje, no fundo, tudo é um pouco misto, né? Todo mundo usa um pedação de software livre e um pedaço de tecnologia proprietária. Embora haja software livre, como você está dizendo, em servidores da internet, o movimento do software livre contribuiu para o avanço da internet em várias frentes. Não quer dizer, por exemplo, que a gente conheça como funciona o algoritmo do Google, que entrega para a mesma pesquisa que você faz na sua casa e para a pesquisa que eu faço na minha, vai entregar coisas diferentes de acordo com a diferença dos nossos perfis, tá certo? Da mesma maneira, muito menos ainda o Facebook, se a gente pudesse saber como são feitos esses algoritmos, tá certo? Ou até configurar o algoritmo de acordo com o interesse nosso do usuário. Eu quero ver coisas, algumas coisas eu quero ver, outras não quero ver. É ele quem decide pela gente, guardando os dados que ele resolve guardar e classificando para entregar a publicidade ou a informação política que o cliente deseja, né? Então, apenas discutindo um pouco contigo sobre isso, eu acho que eu queria que fosse tão amplo como isso que você está sugerindo que aconteça. Por exemplo, né, essa filosofia do software livre, se ela for aplicada, a transparência algorítmica e vários outros processos, ela ajuda, estou de acordo. Eu só estava chamando a atenção que o movimento de software livre, no passado, a gente depositava muitas esperanças nele, e hoje ele foi bastante incorporado para a indústria, só estava chamando isso. Né? Acho que o caso mais flagrante é o Android, né? Que domina o mercado celular, ele é inteiramente livre, né? Mas isso não significa que o princípio da liberdade e tal permeia, porque ele foi incorporado de uma maneira, foi subordinado às dinâmicas de mercado das empresas, né? Então, eu uso o software, mas eu faço acesso remoto, então eu estou operando software livre, mas como ele é remoto, você acessa o software, então você não pode modificar o código, porque ele é remoto. Então eu pego o software livre, eu modifico o software livre, eu não redistribuo, porque eu não preciso redistribuir, porque você não instala na tua máquina, você faz acesso remoto. Então, um jeito de eu torcer o princípio do software livre, usar software livre sem devolver para a comunidade o que eu recebi. Arriscando sair até um pouco do tema da tecnologia, mas dado a sua linha cronológica da sua pesquisa que você colocou, me chamou muito a atenção o seu diagnóstico sobre os motivos da crise que a gente enfrenta hoje na democracia e que você disse quando o sistema político incorpora a guerra cultural, né, que que são temas não mediáveis, e essa crise foi gerada endogenamente pelas instituições que foram criadas pela democracia para proteger o sistema democrático, né? Então, o próprio bem-estar social, as Supremas Cortes, as agências reguladoras acabaram enfraquecendo a própria democracia, o que é um negócio super paradoxal. E como, enfim, minha questão, acho que talvez muito profunda para os minutos que restam aqui, mas como que a gente recupera essa fratura social, essa fratura política, dado esse seu diagnóstico inicial, e levando em conta que, mesmo que a tecnologia não foi a causa disso tudo, ela, como já se falou bastante, né, o próprio Otávio, ela amplificou muito esses sintomas, né, ou essa fratura. Como que a gente acha uma solução para isso? Talvez é uma pergunta desesperada, talvez de um pai novo aí querendo achar algum tipo de otimismo para o futuro dos meus filhos, mas enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pô, Felipe, eu penso um bocado sobre isso. Eu até estava recentemente
numa conversa sobre isso. Porque, assim, nessa situação que a gente está vivendo, de muita divisão na sociedade, me parece óbvio que o impulso automático das pessoas, vivendo um governo Bolsonaro, que é um governo radical, autoritário, abusivo, é entrar numa dinâmica reflexa que ela é ligada à polarização e que ela parece combater o problema, mas, na verdade, ela aprofunda o problema. Por quê? Porque essa é uma dinâmica relacional, nem falei sobre isso, mas ela é uma dinâmica relacional. A polarização é uma relação de identidade e anti-identidade. E se eu entro nessa dinâmica, ao invés de eu combater, eu aprofundo, eu acelero essa dinâmica de aprofundamento da divisão, da qual eu preciso sair. Por outro lado, então, me parece óbvio que eu não posso responder atacando o adversário, reforçando a minha identidade anti-bolsonarista ou esquerdista, o que for, não é? E atacando os meus antagonistas no outro campo, porque eu só estou aprofundando o problema. Por outro lado, então, eu preciso superar essa dinâmica, e por isso, embaralhar a identidade, agir com independência e promover o diálogo, elas, digamos, são estratégias para eu não aprofundar o problema e tentar fugir dele. No entanto, esse problema que a gente criou, ao que tudo indica, ele é uma resposta em distinção do campo da política. E essas estratégias de promoção do diálogo nos empurram para o centro. E tudo o que o sistema político não precisa é de mais. A crise foi gerada por excesso de centro. Só estou colocando o problema de uma maneira nova, porque eu não sei a tua resposta. Entende? Porque ela é paradoxal. Por um lado, eu preciso de diálogo, eu preciso tirar as pessoas desse comportamento automático. Então, eu preciso ser independente, eu preciso convocar o diálogo, até porque isso levado, se a gente olha o processo de polarização e vê para onde isso carrega para a guerra civil. Eu até chamei a atenção na coluna da Folha, na última terça-feira, para um estudo de colegas nos Estados Unidos que juntaram um banco de dados e perceberam o aumento da tolerância da esquerda e da direita para a violência política. 1/3 das pessoas com identidade política de esquerda ou de direita aceita o uso da violência política para chegar aos seus propósitos. 20%, 1 de cada 5 americanos com identidades políticas marcadas, aceita a violência política caso o seu partido não vença as eleições. Isso aqui, essa pedra está cantada. Do jeito que está, nós vamos terminar em guerra civil. E a gente precisa achar uma solução política para esse problema. A lógica, o desenvolvimento lógico do processo de divisão é a guerra civil. A gente está caminhando para isso. Não tenha dúvida que a gente está caminhando. E a gente precisa parar esse processo e encontrar uma solução política que não... Porque guerra civil é isso, morre 10% da população, a gente não quer isso. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser centrismo, entende? Não pode ser centrismo, porque o que gerou essa divisão foi o centrismo, foi a indistinção política. Então, é um problema difícil de ser enfrentado. Para mim, é muito claro que uma das razões da gente ter chegado nesse dilema e até ter ficado muito assustado com esse documentário é o fato de conhecermos pouco, né, de tecnologia. E tecnologia é uma coisa que sempre foi muito desprezada, na minha avaliação, pela intelectualidade mais profunda, digamos assim, né? E, então, eu acho muito positivo estarmos todos aqui e até muito tocados com esse documentário. E eu concordo muito com o Zé Miguel, porque, para mim, é mais um documento do que um documentário. A grande façanha é o depoimento das pessoas de dentro da indústria, né? Eu fiquei muito... o assunto do documentário, para mim, não era tão novo, mas ver as pessoas da indústria assumindo aquilo que a gente já sabia é a grande novidade. Por isso que eu concordo com você, Zé Miguel. É um documento de pessoas de dentro reconhecendo algo que muita gente já sabia, né?
O Otávio, para mim, foi muito no ponto da necessidade de regulação. Isso está muito claro, né? E de transparência. E aí, Otávio, eu sou mais otimista que você quanto a... E aí eu concordo também com o Pablo, da existência de intelectuais, né? Nós temos hoje muitos intelectuais pensando esse momento. Eu sigo vários deles. Tem gente, inclusive, muito jovem, de alta qualidade. O Tristan Harris, por exemplo, é um cara que aparece no documentário. É um cara que é um cientista social e de dados que estava no início dessa revolução toda. Ele foi parceiro dos caras que fundaram o Instagram, saiu do Google justamente porque não concordava com a ética do Google, isso em 2015, 5 anos atrás, e fundou uma organização chamada Time Well Spent, que eu sugiro aqui, o República da Manhã, quem não conhece. Ele já estava falando em gastar bem o tempo, né, em 2015, e ele está nesse documentário, inclusive, né? E o Sam Harris é outro filósofo que eu gosto muito, que tem um podcast muito bom. O professor Scott Galloway, da NYU, da Escola de Business da NYU, é um cara incrível. E a companheira dele de podcast é a Kara Swisher. Ela tem agora um podcast no New York Times chamado Sway, que é muito interessante também, que debate todos esses assuntos. Mas, enfim, o Pablo, a minha questão para você, e aí que eu acho legal a última colocação que você fez, quando você fala que está complicando mais, eu creio que o nosso papel é não ter medo da complexidade. Nós estamos diante de uma complexidade realmente desafiadora. A gente não pode ter medo dela, sabe? E olha que essa rede que nós estamos é uma rede de mentes muito poderosas, né? Então eu quero trazer para você a questão do TikTok, porque o TikTok ele está várias casas na frente do Facebook. Eu nem diria casas, ele está em outro planeta, porque ele lida com inteligência artificial no seu coração, né? E ele pega um público muito mais jovem, né? Quem aqui tiver filho ou neto de 8 anos para cima, tenho certeza que todos eles estão no TikTok. E o TikTok ele faz algo na prática que já o Facebook sonhava fazer isso e não conseguiu, que é justamente medir e promover a interação usando a inteligência artificial, né, de uma maneira muito robusta, né? Então, eu queria ouvir você sobre essa interferência da inteligência artificial no nível já que acontece no TikTok, e ele tem uma característica também inédita na revolução da comunicação, que é a primeira vez que um app chinês é o mais baixado do ano. É a primeira vez que isso acontece. Para mim foi uma notícia que nem saiu no jornal, eu não entendo por que não saiu na primeira página de todos os jornais, né? Porque realmente é uma mudança de paradigma. Enquanto todos nós estamos assim assustados com o Facebook, tem alguém que já está muito mais outras casas na frente, que são os chineses e a capacidade deles de reconhecimento facial, enfim, uma série de tecnologia, internet das coisas. Eles estão em outro planeta já dessa revolução que a gente está aqui assustada com o Facebook, né? Então, eu queria ouvir você sobre o TikTok. Eu concordo com a tua avaliação de que o TikTok é a nova fronteira. Eles não têm API, né? Tem uma API informal para a gente baixar dados deles. A gente andou dando uma olhada aí. Vou olhar com ele com mais atenção no futuro. Eu sei que preciso olhar mais atenção pro TikTok, né? Mas para não deixar o seu comentário, a sua fala sem comentário, uma coisa que me chama a atenção é a cara de pau do governo americano, né, sobre o TikTok.
Eu acho muito cara de pau o governo americano falar do TikTok e também da Hawaii na construção de rede 5G. Quem foi vítima, assim, depois do Snowden, o governo americano fica falando que desconfia que a adoção de tecnologia chinesa pode levar ao monitoramento. Eu acho isso, eu fico embasbacado como os jornais americanos embarcam nesse discurso de que a gente deveria ficar alerta com o uso de tecnologia chinesa, uma vez que é especulativo, né? Vale a pena falar, é especulativo. Ninguém apresenta nenhuma evidência, a gente não recolheu ainda nenhuma evidência de monitoramento, seja no TikTok, seja nas redes 5G da Huawei, nenhum elemento, ao passo que o Snowden documentou os esforços do governo americano de usar. O governo americano fez usando mídia social, fez usando infraestrutura de cabos. Assim, Eu quero só comentar, é incrível mesmo como que se comprou até a atitude do Trump, né, que de uma forma muito canastrona, né, obrigou uma empresa americana a virar sócia do TikTok, e a Oracle se colocou, a Microsoft, uma série de pessoas, já que a empresa dona do TikTok já enfim, quase do tamanho da Apple, é uma empresa gigantesca, né? E o pessoal comprou isso, e na verdade a Oracle não vai ter acesso a quase nada, e os chineses já têm todos os dados também. Então, daí que vem o meu ponto sobre a complexidade, assim, de nós não termos medo de encarar a complexidade, porque a realidade que já está estabelecida, ela é muito complexa. E eu esqueci, querido Otávio, de uma figura da Europa que para mim é chave, que é a comissária da União Europeia, a Margrethe Vestager. Essa mulher é uma pensadora maravilhosa. Eu tive a oportunidade de estar com ela pessoalmente em Lisboa, numa conferência. Então, assim, essa mulher, aliás, é quem botou o Facebook na parede, isso em 2016, né? 2016, 2017. Então, eu vejo que há muitas forças encarando a complexidade e o poder que essas plataformas ganharam, e não foi à toa. É isso que eu gosto de dizer, viu, Eugênio? E é aí que, às vezes, eu entro muito em provocações com os meus colegas dos veículos todos, porque, para mim, não é à toa que nós estamos atrasados, nós que eu digo, enfim, quem prega o humanismo, a transparência, a democracia. A gente está atrasado porque ficamos muitos anos confortáveis nos nossos veículos, né? Que a Margrethe Vestager, que é esta mulher da Comunidade Europeia, ela foi a primeira que botou o Facebook na parede, né? Que obrigou o Mark Zuckerberg a dar aquele depoimento primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, e foi quando começou todo esse debate, né? O Facebook, que aí o Pablo já falou com toda a propriedade sobre aquela ilusão dos hippies do bem, né? Da Califórnia, a internet surgiu na academia, enfim, e o DNA da internet é libertário mesmo, ele é muito bacana, né? Democratização, e isso é mesmo, né? Só que a democratização dos meios envolve os seres humanos que começam a monetizar, como o Otávio gosta de falar, né? Monetizar a desgraça dos outros, enfim. E isso é do ser humano, né? Por isso que a minha briga é sempre para a gente não demonizar a ferramenta, né? Mas discutir o ser humano. E nessa, enfim, aceleração do lucro dessas empresas todas, o que tem que ser feito é o debate mesmo, né? Como está sendo feito aqui, o debate de quais são os princípios, o que nós queremos fazer, né? Que sociedade queremos construir. O que eu tenho certeza, e é aí que eu trabalho bastante, é que essas ferramentas são excelentes ferramentas para o conhecimento, para o estudo, para a democratização, para a política, não tenho dúvida nenhuma. Concordo muito com você, Pablo,
que às vezes o pessoal acha que o Bolsonaro ganhou a eleição por causa do WhatsApp. Eu não acho também. O Bolsonaro ganhou a eleição porque antes dele, muita coisa que aconteceu, as pessoas não concordaram, né? A maioria das pessoas que votou no Bolsonaro era mais contra o que estava antes do que a favor do Bolsonaro, né? E agora eu creio e quero acreditar que temos uma chance desse debate ser melhor qualificado e a gente não precisar votar contra ninguém, mas votar numa direção, né? Em direção a alguma coisa, né? E por isso que, novamente, eu quero te dar parabéns e concordar com aquela metáfora que você fez lá dos hippies e da tecnologia, uma ilusão, né, que os hippies eram os caras do bem, o Steve Jobs e tal, como se eles não quisessem dinheiro, né, que é o que o Mark Zuckerberg mais ama, e também a ilusão de ética, né, que havia com a esquerda. Você fez esse paralelo, e eu concordo, até a decepção que nós temos, que eu tenho, com os tropeços da esquerda, que obviamente eu lamento bastante, tem a ver com uma ilusão de que havia, enfim, o lado do bem e o lado do mal, né? Se a gente pegar o entendimento da ciência política sobre o que era condição sine qua non para você ganhar uma eleição, se dizia que precisava de 3 coisas: verba de campanha, propaganda na rádio e na TV e aliança nos estados. Era isso que se dizia, que isso não garantia nenhuma eleição, mas isso era condição necessária, talvez não o suficiente, porém necessária para se ganhar uma eleição. O Bolsonaro não tinha nenhuma das 3. E me parece bastante óbvio que o uso inovador que ele fez das tecnologias, sobretudo o jeito que ele construiu a campanha do WhatsApp, foi decisiva para ele contornar suas limitações nesses 3 quesitos. Então, eu estou completamente de acordo. O que eu não estou de acordo é que ele domine, ele tem uma espécie de superpoder, ou que ele fraudou, ou que ele usou disparos em massa, sobretudo disparos em massas. Depois vocês vão ter a oportunidade de conversar com a Patrícia sobre isso. Disparo em massa é caro, ineficaz, e não chegou a muitas pessoas. Nós temos evidência, todo mundo que estudou chegou a essas conclusões, não chegou a muitas pessoas, e é ineficaz. Então, ele só é importante porque era ilegal, e que se for comprovada a sua ilegalidade, caça a chapa. Então, ele é importante, deve ser discutido, assim. Mas não foi isso que fez com que o Bolsonaro ganhou. E eu acho que, às vezes, enfatizar esse superpoder tecnológico do Bolsonaro faz a gente não olhar para as condições internas do bolsonarismo. O bolsonarismo atende um anseio da população brasileira por mais democracia. É óbvio, o Bolsonaro é o homem do povo que derrubou o sistema. Se a gente não entender isso, se a gente não entender que ele também é expressão, nós temos aí, vamos fazer 20 anos de campanha nas igrejas contra a ideologia de gênero. 20 anos pregando nos púlpitos, nos salões paroquiais, dizendo que o feminismo e que o movimento LGBT querem misturar os gêneros, querem as barreiras biológicas e subverter a família tradicional. O Bolsonaro é a expressão disso. O Bolsonaro é a expressão do punitivismo brasileiro. O Bolsonaro, ou seja, ele dá respostas aos problemas sociais. Não são as respostas adequadas, mas a gente precisa olhar e enfatizar isso ao invés de sugerir que não, ele é um louco que deu sorte, que usou de malandragem, que contornou as regras e que terminou por acaso sendo eleito. Eu acho que as evidências sugerem o contrário, que houve erros nas campanhas alternativas e ele soube dar respostas que respondem muito bem a várias inquietações da sociedade brasileira, não só da sociedade brasileira, porque esse fenômeno não é exclusivamente brasileiro. Era só essa ênfase que eu queria dar. Não dizendo que as tecnologias não foram importantes. É óbvio que elas são importantes, eu me dedico a estudá-las porque eu acho que elas são importantes. O Bolsonaro teve tempo de televisão. Eu vejo isso sendo discutido toda hora, mas a facada, por uma ironia, e isso foi contado, não foi publicado, mas isso foi contado, eu conheço muito bem esse estudo, deu
minutos de sobras no Jornal Nacional, se a gente comparar com outras coisas, mas não vou alongar nisso aqui. Há dados dessa propaganda toda que mudariam muitas das leituras que prevaleceram. E eu gosto muito da sensatez com que o Pablo olha tudo isso, sempre baseado em dado, baseado em evidência. Isso nos faz muito bem, é muito necessário e nos tirar de confortos também, de pôr a culpa em alguém lá fora. Uma pequena coisinha sobre isso. Eu gostei muito também dessa ideia de que o excesso de centro como problema, né? Daí a polarização vinda de um excesso de centro, e que hoje nós precisamos de centro sem cair no centrismo, né? Que é uma contradição, um paradoxo, porque quando o Pablo disse isso, ele falou que isso para colocar certa confusão no assunto, mas eu acho que não, isso esclarece, é uma coisa esclarecedora, né? Que se pegue a contradição, ou mesmo o paradoxo que está contido na situação.